Falando sobre adaptação, Camila, você foi quantos anos conselheira tutelar? 10 anos. 10 anos conselheira tutelar. Isso. Tem muita diferença entre a Camila conselheira tutelar, eu digo em função, e a Camila vereadora? Não. No Conselho Tutelar, eu aprendi Sim. né, a ouvir as pessoas. E, além de ouvir, tentar resolver o problema delas. E isso eu pratico constantemente na minha vida como vereadora. Sou prova disso, eu e Jéssica, né? Inclusive, não é porque eu estou na sua frente, Camila, e trabalho com você, mas parabenizar, porque é uma das coisas que você preza e sempre pede a nós para que o gabinete sempre esteja de portas abertas, né? Inclusive de segunda a sexta-feira. Sexta-feira a gente trabalha de 8 a meio-dia, mas o gabinete da vereadora Camila Araújo, sou prova disso, está aberto de segunda a sexta. Sem falar nos atendimentos que no final de semana você também faz, né, Camila? O mandato ele praticamente é 24 horas, né? Porque a gente atende na Câmara, mas atende muito pelo WhatsApp. As pessoas, inclusive, que atendi na minha vida como conselheira tutelar, eu continuo atendendo como vereadora. As pessoas têm acesso ao meu número, que é o mesmo número da época que eu era conselheira tutelar. Então, eu procuro não me distanciar das pessoas, né? Nós estamos vivendo um momento tão difícil, pós-pandemia, né? Onde, enfim, querem nos impor um novo normal. E as pessoas ainda estão tentando se adaptar a isso tudo. E é tanta gente querendo apenas um ouvido, né? A gente está no modo tão acelerado. Sim. Você tem condições de pôr no seu WhatsApp a velocidade 2x e você quer obrigatoriamente que as pessoas falem com você em 2x também. Então, às vezes, hoje as pessoas querem apenas ouvir. Eu vivi muito isso constantemente com o Conselho Tutelar. As pessoas sentavam, elas começavam a narrar toda uma história. E, no final, olhavam e não tinham mais o que resolver. Elas só queriam ser ouvidas. Queriam desabafar, né, Camila? Desabafar. Tem um filósofo francês, acho que é Goethe, ele disse que falar é uma necessidade, mas ouvir é uma arte. Então, tem muita gente necessitada, mas tem poucos artistas. Isso. As pessoas nessa correria, como você acabou de usar o modo velocidade 2 do WhatsApp, que na maioria das pessoas procuram justamente para ganhar tempo, a gente aplica isso na nossa vida e às vezes a gente não tem tempo para ouvir o nosso próximo e às vezes ele não quer nada mais do que um ouvido, né? Para que ele desabafe, para que ele converse. Esses 10 anos de conselheira tutelar, Camila, preparou muito você para o momento que você está vivendo hoje na vida pública, como vereadora? Sim, porque atendemos muitos casos complexos, né? Que puxa de nós, assim, acho que uma estrutura e um equilíbrio psicológico, acho que descomunal, sabe? Não tem condições, assim. Você lida com realidades muito difíceis, né? Desde um histórico de dependência de álcool e outras drogas, né? Quando você vê crianças com 6, com 7 anos que já são usuárias, aí você vai ver que o contexto familiar dela não deu uma outra condição, porque já era um histórico que veio do pai, que veio da mãe, e aí você vê crianças vítimas de tanta negligência, né? Crianças que você não imagina nunca, mas eu já peguei casos de criança que tinha tapuru na cabeça. Tapuru, Camila, na Tapuru cabeça. na cabeça. E isso, assim, quando você vai vendo aquilo, você tem que ser muito forte para tentar passar o maior ponto de equilíbrio, de paz para aquela família, tentar dizer que chegou ali para ajudar. Não é? Eu dizia muito e digo, onde eu chego, se um conselheiro tutelar bateu na sua porta é porque algo não está bem, mas não se preocupe, foi um anjo sem asa que foi até a tua casa, quer te ajudar. O intuito é ajudar, né, Camila? O intuito sempre é ajudar. Algum receio, tipo, vai tomar meu filho, vai fazer alguma coisa da parte da sociedade por falta de conhecimento, Camila? Vários. O senso comum diz, né? Criança no canteiro, chama o conselho tutelar. Criança em medicância, trabalho infantil, tudo é o conselho tutelar. É como se fosse o Severino Cara crachá, aquele personagem do Zorra Total. Mas é por falta mesmo de conhecimento, né? Porque o conselheiro tutelar, ele é aquela autoridade constituída pela população, né? Porque ele é eleito e ele conhece e pelo voto, conselheiro tutelar, né, Camila? É, pelo voto. E ele conhece a realidade, né, do território a qual ele mora, convive. Então, ele sabe quais são as famílias de maior vulnerabilidade, maior dificuldade. E ele é o representante dessas pessoas junto ao Poder Judiciário, junto ao Poder Público, né? Ele é uma pessoa capacitada e vocacionada, acima de tudo, vocacionada para estar ali,
tem o conhecimento, o domínio do Estatuto da Criança e Adolescente. E o conselheiro tutelar, ele é aquela pessoa que requisita os serviços, que tem o poder de ordenança, né? Ele vai garantir a vaga de uma criança, um acesso a uma escola, a um acesso ao atendimento médico. E em casos, como eu citei, de uma negligência, de um abuso e de uma exploração sexual, de uma exploração infantil no trabalho, enfim, ele é o órgão responsável por acionar Ministério Público, Vara da Infância. E aí, quando chega casos de um acolhimento institucional, né, que é a retirada... É o extremo, Camila? É o extremo, é quando já se esgotou todas as alternativas, as manutenções de vínculo, então você tem que tomar uma atitude como essa, aí é o Poder Judiciário quem vai, o conselheiro tutelar não participa de busca e apreensão de criança, isso aí é competência absoluta do Poder Judiciário. E é bom salientar, né, Camila, que quando esse extremo acontece, que é algo que o conselheiro não quer. Não Mas quer. quando acontece é pensando no bem-estar da criança, no caso a vítima, né? Quando chega a esse extremo, o conselheiro ele tem uma medida de proteção, ele aplicou todas as medidas cabíveis, tem um estudo de caso, onde tem parecer da própria assistência social, da psicologia, enfim, provando que realmente aquela família precisa que aquela criança seja retirada daquele convívio familiar, porque está realmente ocasionando problemas, né? Claro que aí se tenta um responsável, uma pessoa para ficar por um período, um parente, quando se esgota todos os recursos, é que de fato vai para o acolhimento institucional. E ainda o juiz, né, a justiça ainda dá um período de tempo para que essa família possa se readaptar, se reorganizar para receber os filhos de volta. Entendi. Mas tem umas que não conseguem, infelizmente, e as crianças terminam indo para a adoção, ou termina sendo uma adoção tardia, né? Entendi. As crianças aí que chegam a completar maioridade institucionalizadas, dentro de uma unidade de acolhimento. E é o Estado criando essas crianças que as famílias realmente não cuidaram. Camila, eu tenho duas perguntas, mas praticamente em uma. Deixa eu tentar explicar. Esse caso que você falou aí, que eu achei extremamente chocante, você encontrar uma criança que tenha o tapuru, como você bem falou, devia ser alguma ferida, algum coalo, na cabeça. Né? Você já encontrou algum caso chocante como esse, que você não pôde ajudar a princípio? Como é que você fica psicologicamente? Como lidar com isso, Camila? Que eu acredito que quando você... Aquele sentimento de impossibilidade, de impotência. Como lidar com isso? Você que 10 anos foi conselheira tutelar, você que tem amigas, né? Amigos que são conselheiros tutelares. Me diga aí como lidar com uma situação dessa. Hoje, inclusive, nós aprovamos na Câmara um projeto de lei que cria, né, no município de Natal a política pública de atendimento à saúde mental desses profissionais que atuam no SGD, que é o Sistema de Garantia de Direito de Criança e Adolescente. E esses profissionais na área de saúde, segurança, assistência social e conselheiros tutelares. Justamente por isso. Porque tem casos que a gente se sente muito, né, impotentes, porque o conselho ele não executa, né, ele não vai adentrar uma casa e tirar uma criança numa situação de risco. Ele vai apenas cobrar que as políticas públicas funcionem. Aí você vai esbarrar na morosidade do serviço público em si. Você não pede agora e acontece hoje. Você pede agora e às vezes leva-se anos para se realizar. Então a gente se sente muito impotente quando a gente até aciona o próprio Poder Judiciário por meio do Ministério Público e aquele processo fica parado, né? Eu lembro de uma família que eram 6 crianças que ficavam ali pedindo na Morro Gouveia com a Avenida Bom Pastor. E nós começamos a acompanhar, aplicamos as medidas de proteção, acionamos os órgãos de assistência social, CRAS, depois o CREAS, para fazer um estudo de caso. E, enfim, chegou-se a um entendimento, à conclusão de que aquele caso deveria ser um acolhimento institucional. Sim. Né? E eu saí do conselho, né, fui para a vereança, e as crianças ainda não tinham sido acolhidas. Então fica aquela cobrança. O conselho está lá, não faz nada. Não, porque não é o conselho que vai lá que pega a criança. Né? O conselho, quem faz é o Poder Judiciário. É uma ação que é provocada pelo conselho, que o Ministério Público entra com essa ação, né,
junto ao Poder Judiciário, e o juiz manda executar, busca apreensão e acolhimento institucional. Então, a gente esbarra muito com isso, né? A gente esbarra muito também com a falta, vamos supor, hoje é uma realidade muito triste e absurda em Natal, sorteio de vaga escolar para a creche, para a CEMEI. E isso não é para existir, a educação é para todas as crianças. Né? E aí você não vê, por exemplo... A Constituição diz isso, né, Camila? Diz isso, mas você não vê assim um poder judiciário que fortaleça as medidas do Conselho Tutelar, um Ministério Público que oferte uma ação civil pública de obrigação de fazer para que se construa mais escolas, para que se possibilite mais vagas escolar. Então, assim, o Conselho Tutelar ele precisa trabalhar em união com o Poder Judiciário. Sim. E o Poder Judiciário, o Ministério Público, varas de infância, tem que fortalecer o Conselho Tutelar. Porque quem está na ponta, no dia a dia, é o conselheiro. É o conselheiro que está ouvindo aquela mãe, é o conselheiro que está ouvindo aquela criança. Então, ele precisa que o Ministério Público o fortaleça. Dê vez e voz ao conselho, porque no momento que você dá vez e voz ao conselho tutelar, você está dando vez e voz à própria comunidade. Exato. Que é difícil, pronto. Qualquer pessoa pode entrar e chegar no conselho tutelar sem hora marcada e ser atendido. Sim. Mas nem todo mundo vai chegar ao juiz, né, sem ser uma audiência pré-agendada, né, na companhia de um advogado. Toda uma burocracia. Cumprida, né, Camila? Por isso que nasceu a autoridade do conselho tutelar, porque de fato existia só o juiz de menor, né? E esse juiz de menor para decidir tudo referente à criança e adolescente e não tinha esse contato com a comunidade, Entendi. não conhecia o território. E aí foi quando nasceu o Estatuto Criança e Adolescente e o conselheiro está lá para fazer esse trabalho, chegar a entregar bem mastigadozinho ao juiz. Ele é a ponta da lança, o conselheiro. É a ponta da lança. A ponta da lança. É.